Você tem procurado um YA nacional com uma temática mais pesada e que te faz questionar coisas ao seu redor? Se sim, o livro que eu vou resenhar hoje pode ser uma ótima opção para você. Oi, aqui é a Stephanie e você está no canal Mundos Impressos e hoje é dia de publi editorial. Autores, autoras, editoras, me liguem! Mas antes de começar eu preciso deixar bem claro pra vocês que minha opinião sobre essa obra vai ser 100% sincera, porque o meu compromisso com vocês é muito importante. Onde os Demônios Habitam é um romance nacional escrito pela autora Bella Nini. E nele nós vamos conhecer o personagem Eric, que está no 3º ano do ensino médio. Com essa premissa você provavelmente pode pensar que esse livro pode ser um daqueles clichêzinhos, mas esse livro vai muito além disso e logo no prólogo ele já mostra que a vida desse Eric tem muitos poréns. Depois de finalizar a obra, posso garantir pra vocês que o prólogo é a grande glória do livro. E isso é muito bom, porque se a gente não prende o leitor no prólogo, a nossa chance de prendê-lo até o final do livro cai muito. Então é como se a autora soubesse disso, porque ela visivelmente se dedicou muito a esse prólogo e ela acertou em cheio. Principalmente porque nós somos apresentados ao Eric criança, vivendo uma situação tanto quanto perturbadora demais com seu pai, e acredite, ele realmente parece uma criança. Pode parecer meio estranho isso de eu dizer que ele realmente soa como uma criança, mas na hora de escrever um livro é muito importante o autor saber contextualizar os seus personagens. Se aquele personagem X é uma criança, ele precisa parecer uma criança. Se o personagem Y é um adulto, ele precisa parecer um adulto. A não ser que tenha alguma estratégia, alguma questão, alguma temática no enredo que peça que ele tenha atitudes infantis. Então essa contextualização na obra de início é muito bem feita, é muito bem escrita, muito bem construída. Porém, o ritmo não se manteve, ao menos não pra mim. Qual é o grande problema da obra? O Eric tem um pai alcoólatra e uma mãe extremamente submissa. Então, durante a narrativa, a gente vai descobrir como é que ele luta com toda essa situação. Só que o Eric cresce sendo o tipo de pessoa que eu não suporto. Ele é machista, preconceituoso e prepotente. Passei bastante nervoso na leitura com momentos em que ele chamava a tia do seu melhor amigo de gorda, ou em horas que ele só ia pra balada dizendo que ia traçar um monte de menina porque elas davam fácil pra ele. Fora o jeito desrespeitoso que ele trata muitas mulheres, do tipo, eu só queria te comer, então agora você já pode vazar. E eu pensei bastante antes de fazer essa análise, porque eu não queria de certa maneira ser injusta com o livro e nem injusta com vocês. Então, de certa maneira, ele pode ter adquirido essas características por conta do ambiente em que ele foi criado, o ambiente que a personalidade dele foi desenvolvida. Afinal, já dizia o naturalismo que o indivíduo pode ser muito bem corrompido pelo ambiente em que ele vive, né? Então sim, há a possibilidade de ele ser uma cópia do pai dele, porque o pai dele é a única pessoa que ele teve como referência. Então por mais que o Eric odeie esse pai é o que ele tem como referência. A psicologia inclusive explica que pessoas que são abusadas geralmente têm duas opções, duas saídas. Ou elas se tornam extremamente acuadas, reclusas, ou elas se tornam uma cópia exata ou até pior daquele que a abusou. Só que se esse é o motivo da personalidade do Eric, eu senti certa explicação durante a narrativa, nem que fosse por uma mensagem entre linhas. Acréscimos na própria narrativa que diria que ele é assim porque era a única coisa que ele tinha ao seu redor, porque se a gente lê o livro superficialmente e não reflete sobre isso, aparenta que ele realmente era esse embuste escroto que trata as mulheres como receptáculos de sêmen. E isso eu acho muito perigoso, principalmente nos dias atuais. Nós vivemos um momento na sociedade em que mulheres cada dia mais são abusadas, principalmente enquanto são jovens. Só ver a quantidade de estupro e abuso sexual que infelizmente sobe a cada dia. E o Eric não fez nada disso, tá? Eu quero deixar bem claro que a agressão dele fica no campo verbal da coisa. Mas na sociedade em que estamos vivendo, eu me pergunto até que ponto é saudável termos um personagem principal com essa exata personalidade sem uma justificativa ou até mesmo uma mensagem entre linhas de que o que ele faz, a maneira com que ele trata essas mulheres, essas pessoas é errada. Momentos em que ele mesmo fala: minha vontade era dar na cara dela. Ou quando ele é preconceituoso chamando uma garota de gorda, ou nesse outro parâmetro aqui:
A garota era um pau de virar tripa de tão magra. Mas o que mais me incomodou sendo mulher é no momento em que ele vai ter relação com uma garota e ele diz a seguinte coisa: pouco me importava se iria destruir aquela roupa ou se o meu ato a incomodasse. Tudo que eu queria era vislumbrar o seu corpo. O público de um livro YA é um público adolescente e geralmente adolescentes estão em uma fase de descoberta. No mundo em que a gente vive, nós precisamos reconhecer que meninos e meninas têm muita pouca informação e infelizmente quando acontece algo com eles é a menor porcentagem possível que conta ou compartilha com seus pais ou responsáveis. Então o que me deixa apreensiva na leitura dessa obra é a maneira como o Eric soa legal, com que ele soa gostoso, porque é essa imagem que infelizmente as garotas têm nesse livro aqui sobre ele, que ele é gostoso, bom de cama, que ele é divertido, que ele é engraçado, mas ele ainda assim chama uma garota de gorda, ele chama a outra de pau de vira-tripa, ele fala que a outra só serve pra transar, e tudo isso me deixa muito preocupada. Então eu acredito que nesse ponto o que grandemente me incomoda é a maneira com que falta uma mensagem que mostra que ele está errado, ou que ele é assim exatamente por conta do ambiente em que ele cresceu. Alguma coisa, qualquer coisa que deixe ali, nem que uma mensagem subliminar que mostre: olha, existem caras assim, mas eles não estão certos, você não tem que aceitar esse tipo de tratamento. Pelo mundo, sabe? Pela maneira com que nós mulheres somos abusadas diariamente. Fora isso, ele é um YA acima da média pela sua temática. Esses conflitos familiares que a obra aborda são importantes, são cotidianos e precisam sim ser discutidos. Nós precisamos lutar diariamente contra a violência doméstica, contra a pedofilia, contra o abuso, até mesmo contra o alcoolismo. Então eu acredito sim que esses temas são muito pertinentes e muito importantes para o gênero. Quanto ao ritmo, eu vou ser muito sincera com vocês. A Bella Nini em si, ela escreve muito bem. Ela mantém um ritmo muito bom na leitura, porque a gente não consegue parar de ler até chegar ao final. Então o ritmo dele, o livro em si, flui muito bem. Mas como aqui na capinha a gente tem volume 1, eu acredito que vai ter uma continuação. O meu único desejo é um pouco mais de cuidado na personalidade do Eric, por conta de como o mundo é e principalmente pelo gênero da obra, que é Young Adult. A Bella é uma escritora muito corajosa, ela visivelmente tem repertório, mas por nós mulheres, pela sociedade, eu acredito que essa personalidade do Eric precisa ser um pouquinho mais lapidada. E eu espero de coração não ter soado rude, mal educada, de coração, gente, eu espero de verdade ter dado a minha opinião, a minha análise sem soar sem educação ou algo assim. Eu tenho um carinho enorme pela Bella Nini, eu tenho um carinho enorme por todos vocês, mas essa é a minha visão sobre a obra. Caso vocês tenham ficado curiosos, eu indico sim a leitura. Esse bebê aqui tá inclusive grátis no Kindle Unlimited, então eu vou deixar o link aí embaixo na descrição para vocês adquirirem e ler. Vamos dar força para os nossos autores nacionais, porque eles têm muito potencial. Caso queiram ajudar o canal a crescer, eu vou te pedir para clicar aqui embaixo no gostei e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Muito obrigada por terem assistido, muito obrigada, autora Bella Nini, pela oportunidade, e é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigada e tchau, tchau!